Agora, a palavra de Deus com a missionária Karina. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, a palavra de Deus com a missionária Karina venha trazer a mensagem sobre transformados por Cristo, amém? Veja o que fazer após aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, amém? Abra seu livro, no livro de Efésios, capítulo 5. Estaremos meditando desde o versículo 1 ao versículo 9, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe sua vida e venha aprender da palavra de Deus com o nosso Senhor Jesus, amém? Glórias ao nome de Deus, amém. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também nos amou a Cristo, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não devem haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Amém, amados irmãos? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aqui esta palavra, amados irmãos, ela vem a nos dizer, após aceitar a Jesus, o que devemos fazer? Ser imitadores de Deus. E como eu venho ser imitadora ou imitador de Deus? Fazendo o que ele fazia. Quando Jesus veio a este mundo, aleluias, e trazer a salvação, falar sobre o reino dos céus, e para que muitos se arrependessem naquele momento. Jesus estava trazendo a mensagem da salvação, dizendo: filhos meus, eu vim a este mundo para morrer por todos vocês, mas para que vocês alcancem a graça e a misericórdia, a salvação que vai prover de mim, após eu me entregar como sacrifício puro, sem mácula, sem mancha e perfeito para Deus. Assim, eu estarei dando a vocês a oportunidade, aleluia, de obterem a salvação, a vida eterna, a qual somente através de mim, a Jesus Cristo, vocês vão saber qual é o caminho, como chegar em Deus, passando por mim, porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Essas foram as palavras do nosso amado Jesus Cristo. E Ele vem a nos falar que Cristo nos amou e Ele se entregou como sacrifício para Deus em suave cheiro. Ou seja, no Antigo Testamento, a palavra de Deus nos diz que naquela época, quando a pessoa entrava em pecado, havia sacrifício, aleluias, para Deus purificar aquela pessoa dos seus pecados. E como era feita essa purificação? Deveria ser escolhido a melhor ovelha ou a melhor pombinha, ou seja, uma ave, que seria entregue para o Senhor em sacrifício, e aquela morte daquele animal seria para a remissão dos pecados daquele que pecou, ou seja, o sangue daquele animal seria derramado para purificar o pecado daqueles que estavam entrando em pecado. E teria que ser um animal perfeito. Se fosse uma ovelha, ela não poderia ter mancha, ela não poderia ser magra, ela não poderia ser doente, ela não poderia ter nenhum tipo de defeito. Tinha que ser perfeito para Deus. Tanto a ovelha como também a pomba, que era oferecida, na verdade, em holocausto para o Senhor. Quando Jesus Cristo veio a este mundo,
acabou este tipo de sacrifício oferecido para Deus. Hoje o Senhor Jesus, Deus, o nosso Pai, Ele não aceita mais esse tipo de sacrifício, porque Jesus deixou toda a sua glória, que é o Filho de Deus, deixou toda a sua glória e o seu poder para morrer por mim e por você que aceitou Jesus, ou você que ainda não aceitou Jesus. Veio o Filho de Deus, o único, verdadeiro, puro, sem pecado, que veio a este mundo para nos salvar e nos dar a salvação eterna para com Jesus. E nesta vinda, Jesus veio, aleluias, através do Pai que está no céu, que enviou de tanto por amor de nós. Veja que amor é este para conosco, Deus entregar o seu único Filho, perfeito, puro, santo, sem pecado. E o Filho de Deus foi entregue, e o mataram, e o crucificaram a Jesus Cristo. Mal eles sabiam que estavam crucificando o seu Salvador. E assim, quando Jesus veio e pregou sobre a salvação, fez a obra que ele deveria fazer, assim concluiu Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que após, quando aceitarmos a Jesus, nós jamais devemos sequer pensar na imoralidade sexual, ou seja, eu posso até não me deitar com a outra pessoa, mas se eu pensar um ato sexual com ela, ou olhar com um desejo prazeroso, eu estarei pecando. Como também nenhuma espécie de impureza como a cobiça. Você não pode desejar, mas você pode cobiçar talvez. Então a palavra do Senhor vem a dizer, nós que aceitamos a Jesus Cristo, não podemos ter essa menção de imoralidade, de cobiça, aleluias, não podemos ser desobedientes à palavra do Senhor, porque aceitamos a Jesus. Temos que buscar as coisas santas, as coisas que nos produzem edificação, que traz crescimento espiritual, sabedoria que provém de Deus, dons que saem da casa do Senhor e descem a essa terra para ser derramados sobre nós, aleluias, amados. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Por isso não devemos ter esses maus pensamentos imorais, gracejos, entrar em conversas tolas. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, a palavra de Deus vem nos dizer que não devemos entrar em conversas tolas, conversa que não edifica, que não traz nenhum crescimento para mim, que não vai trazer algo bom em minha vida. Será passageiro, não será edificante para a minha vida. Então o Senhor está dizendo, afaste-se dos pensamentos imorais, da cobiça, da avareza, dos gracejos imorais, inconvenientes, que não nos traz nada. Mas sim, a palavra de Deus está nos mencionando que devemos dar atenção a ações de graças, ou seja, buscar aquilo que vai me edificar, buscar aquilo que não somente vai edificar a minha vida, mas vai edificar a vida de outra irmã, de outro irmão, que talvez não esteja no mesmo país que você, aleluias. Por exemplo, os áudios estão chegando em vários lugares, para a honra e glória do Senhor nosso Deus, grandioso é o Senhor, assim está se cumprindo a palavra do Senhor, ao qual diz que a palavra de Deus chegaria aos quatro cantos desta terra, para a honra e glória dele. Muitos serão salvos, muitas pessoas serão libertas, muitas pessoas, aleluias, vão aceitar a Jesus antes da vinda de Deus e habitarão com Jesus, nosso grandioso e maravilhoso Salvador. Glória a Deus, o nosso Jesus Cristo, amém? E assim o Senhor ainda vem a nos dizer, louvado seja o nome de Deus, ninguém os engane com palavras tolas, ou seja, não acreditem em que as pessoas falam, a não ser que você sinta, aleluias, a presença de Deus te dando discernimento para que você entenda se aquilo está vindo de Deus ou não. Porque muitas pessoas falam em nome de Jesus, mas muitas pessoas acreditam e são enganadas, assim como a própria palavra do Senhor vem a nos dizer,
pessoas que não têm tanto conhecimento da palavra de Deus, que é a Bíblia, o nosso maná do céu, o pão, aleluia, diário da nossa vida, que é a palavra de Deus. O Senhor está nos dizendo: vocês que não conhecem a palavra de Deus ou que acabaram de me aceitar, não entrem em conversas tolas, porque vocês podem ser enganados. Por isso é preciso estar na presença de Deus, pedir discernimento para o Senhor, para você discernir: será que é de Deus? Aí você ora, entra na presença do Senhor Jesus e Deus te responde, para a honra e glória dele. Porque o Senhor, ele não tem propósito de deixar aqueles que servem a ele no engano. Deus não tem parte com isso. Não tem parte, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus não nos deixa confundido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E assim, finalizando a palavra de Deus: pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Para aqueles que estão na desobediência para com Deus, não voltarem à palavra de Deus, às Escrituras, os quais essas palavras saíram da boca de Deus, usaram vários profetas, apóstolos, que escreveram a Bíblia, e para a glória do Senhor, foram perseguidos, foram mortos infelizmente, mas a palavra do Senhor atravessou gerações e chegou até os dias de hoje. Louvado seja o nome de Deus. E o Senhor, terminando o versículo, vem a nos dizer: porque outrora vocês eram das trevas, ou seja, outrora você estava na bebida, outrora você estava fumando, outrora você era um viciado, você era uma prostituta, você era tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Mas hoje você foi lavado, remido no sangue do Cordeiro de Jesus, após aceitar o Filho de Deus. E após essa transformação, a palavra de Deus nos chama de filhos da luz. E assim temos que viver, porque a palavra do Senhor, no último versículo, vem a nos dizer: mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Está na hora de viver como filhos de Deus. Está na hora de clamar ao Senhor, de estar na presença de Jeová, porque Deus está às portas. E se nós não estivermos preparados para aquele grande dia, eis que todos aqueles que não estiverem preparados não subirão para a glória de Deus, a qual Jesus preparou quando ele subiu novamente para o Pai. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus abençoe a todos vocês, onde quer que você estiver ouvindo a palavra de Deus. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Gostaria de lhe fazer um convite. Quer ouvir mais a palavra de Deus com a missionária Karina e com o pastor evangelista Rafael? Acompanhe-nos através da rádio redveloz.com e baixe também o nosso aplicativo pelo Play Store. A Rede Veloz Gospel FM 88,5 também está no Radiosnet. Isso mesmo, www.radios.com.br. Procure Rádio Rede Veloz e ouça no Radiosnet, no seu celular ou no seu computador também. Amém? Deus abençoe. Evangelista Rafael.